Quero dar bom dia a todos, saudá-los com a graça e a paz e convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no livro de Naum. O profeta Naum é um profeta que só temos 3 capítulos. Muita gente tem dificuldade até achar Naum na Bíblia, né? Então você vai ter que fazer uma pesquisa aí para achar Naum. Tem gente que tem que ir lá no índice e ver o número da página, porque senão não acha. Por quê? Porque Naum é um dos livros mais negligenciados da Bíblia. Talvez não tenha um livro que as pessoas tão não sabem nada sobre ele do que Naum, né? Primeiro já tem um Naum, né? Não, né? Então as pessoas já pensam que tem a ver que já é um para não ler, né? Então Naum, né? Mas é para ler, tá bom? Então vocês vão hoje abrir o livro de Naum. Eu vou olhar este livro sob o aspecto da salvação e olhar o Deus da Bíblia, o Deus Salvador, é o Deus de toda misericórdia. O livro de Naum é um livro que traz um aspecto de Deus que nós não gostamos de ler, um dos atributos de Deus. Por quê? Porque ele fala da ira divina, fala do julgamento divino, fala do que Deus faz quando ele julga uma nação, uma cidade, e também há o julgamento individual. Então, se a gente pudesse passar por cima dessa parte, a gente passaria, mas como eu estou estudando parte por parte, nós vamos ter que enfrentar isso. E eu quero que você tenha coragem de olhar esse texto sob essa perspectiva pesada do julgamento de Deus e aplicar isto em nossas próprias vidas, porque nós estamos vivendo numa hora, num mundo muito perigosa, e é uma hora de muito julgamento no planeta Terra. Há um juízo sobre a igreja, há um juízo sobre as nações, há um juízo que vem de uma canseira, e essa canseira, o próprio Deus diz que está cansado de tanta injustiça e corrupção, e ele fala isso em Naum. Chega uma hora que Deus diz, não dá mais, vamos ter que acertar as coisas. Então, o livro de Naum é um alerta para mim e para você, de que nós temos que alinhar nossa vida, nossos projetos, nossas instituições com o Deus vivo. A igreja precisa estar alinhada com Deus. Isso tem a ver com a nação precisa se alinhar com Deus. Por quê? Porque a primeira palavra de Naum já é pesada, já começa com a primeira palavra. Se você abriu sua Bíblia, você achou aí? Sentença. Quer dizer, já começa com a sentença. E a palavra é sentença contra. Só essa expressão, sentença contra, já diz a coisa, parece que a coisa vai ser pesada. Ninguém quer ler uma coisa que é sentença contra, todo mundo quer sentença a favor. E na tradução que está ali diz, advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. Você vê que é tão negligenciado que você talvez nunca tenha visto essa expressão. Mesmo que quando alguém lê, acaba lendo tão rápido que não para pensar que é uma advertência, que é uma sentença. Na minha tradução diz sentença. O Eucosita, visão de Naum. E o texto começa assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Olha como é pesado. Zelo e vingança. Isso fala de, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Isso significa uma explosão da ira divina contra toda corrupção e contra todo o pecado. E Nínive aqui é um símbolo disso tudo.
Eu quero dizer a vocês que eu preciso ler um texto. Eu quero que você abra em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 agora, para você entender que Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, quando você começa a ler esse texto, você diz, espera um pouco, onde está na 1 isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quer dizer, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a instrução na justiça. Bem, então, existe uma mensagem aqui para nós. Não é uma exceção. Então, nós temos que olhar essa história e ver o trabalho do profeta. E é interessante que você vai observar que todos os profetas querem revelar o caráter de Deus. Nós precisamos compreender o caráter de Deus. E o caráter de Deus tem a ver com os atributos de Deus, tem a ver com as perfeições de Deus, tem a ver com como que Deus opera. É como um diamante que está brilhando e tem muitos lados e muitos raios brilhando. Assim é quando nós olhamos para Deus em seus atributos. Agora, Naum vai revelar algo, vai revelar a ira de Deus, o julgamento de Deus. Vai revelar esse aspecto da justiça de Deus. Ele dá alguns flashes dessa fúria de Deus. Eu quero que vocês observem algo aqui. Deixem-me começar com a agenda positiva agora, antes de voltar para Nínive ali. Porque lembra que nós falamos já de Nínive lá em Jonas, agora vai aparecer Nínive de novo. Só que agora 100 anos se passaram, então tem que fazer uma conexão. Jonas foi lá, pregou, Jonas foi lá, eles se arrependeram, Deus não aguentava mais Nínive, ia destruir, eles se arrependeram, o rei se arrependeu, todos se arrependeram, Deus é o Deus da salvação. Muito bem, 100 anos se passaram e eles voltaram a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos pecados. Eles não levaram a sério tudo. E agora o profeta volta outra vez, só que agora é a vez de Naum. Eles voltaram a fazer as mesmas coisas novamente. E agora, o profeta Naum foi enviado naquela época, né, para falar a sua mensagem revolucionária. Vamos voltar numa agenda positiva. Eu quero que você veja Naum capítulo 1, versículo 7. Esse texto, para mim, é a chave de como Deus enfrenta todo o pecado humano, e Ele enfrenta com esta realidade bem clara. O Senhor é bom. Eu quero que você observe, não importa a dimensão do pecado de Nínive, Naum está dizendo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Interessante que o texto começa dizendo, o Senhor é zeloso, vingador, não brinca com Deus, ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Cuidado com a justiça e a ira de Deus, o julgamento de Deus contra o pecado. Mas veja-se no versículo 1, ele começa falando, Deus é um Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. No versículo 7 ele diz, o Senhor é bom. Deus é bom. Ele é bom e é fortaleza no dia da angústia. Quantos conhecem Deus como fortaleza no dia da angústia? Deus é fortaleza no dia da angústia. Nas horas escuras da sua vida. Na hora em que parece que as coisas não vão bem.
Ele é fortaleza no dia da angústia. Há um velho hino da igreja, há muito que eu vejo esquecido, que é Pelo Vale Escuro. Lembra disso? Alguém é dessa época? Pelo vale escuro, seguirei Jesus. Os espinhos são dados para nos curar. Também. Castelo Forte, no ano da reforma. Então, o que eu faço no meio da angústia, no vale escuro? Seguirei Jesus. Uma hora que você puder, entra no YouTube, escreve lá, Pelo Vale Escuro, e ouça a letra de novo, inteira. Tem grandes corais cantando, Pelo Vale Escuro. Aquilo fortalece, leva você para frente. Por quê? O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele, e protege os que nele confia. Na minha tradução diz, e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece aqueles que nele se refugiam. É aí que está o grande segredo. Você tem que viver no refúgio de Deus. O Salmos 27 diz assim, no tempo da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. No tempo da adversidade, o Senhor me ocultará. Quer dizer, Deus esconde você no dia da angústia. Então, é muito interessante. O Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Para mim, aqui está a chave salvadora de Deus no meio de tudo isso. Aí, quando eu entendo isso, eu vejo que a ira de Deus e a justiça de Deus é uma ira salvadora. Porque muita gente, quando vê a palavra furor, ira e vingador, ele tem uma ideia dos deuses pagãos. E o Deus da Bíblia, que ele entra com justiça, e a ira de Deus é para restaurar. É a ira de Deus contra o mal. É a ira de Deus contra a obra que o diabo está fazendo. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a ira de Deus é Deus dizendo não para o nosso não. E ele está dizendo não para o nosso não porque ele nos ama. A pessoa diz, não quero. Deus diz não para o nosso não. Essa é a ira de Deus. A cidade não quis. A cidade começou a dizer não. Aí Deus vem com ira. Não, para o não de vocês. Aí entra julgamento. Porque o não de Deus para o nosso não é o sim de Deus para aquilo que Ele quer que nós vivamos. É como uma mãe, um pai que quando diz não para um filho, não é porque ele é ruim, é porque ele está querendo proteger o filho daquilo que vai fazer mal. O não de Deus é o não que cura. Né? Os filhos muitas vezes não entendem que a mãe fica irada, não porque odeia, mas porque ama. Você não podia ter feito isso. Alguém já fez isso? Não. É um não para o não. Para uma vida que está sendo um não. Os filhos não entendem isso. Que aquela ira, aquela irracividade é amor. É assim que a gente tem que entender isso. Você imagina se você vê uma criança de 2 anos com a gilete na mão. Hoje nem tem mais gilete, acho, né? Mas imagina, é capaz de você dar um grito não tão grande que a criança desmonta. Pode até ficar traumática, mas é bom que ela pare, porque o perigo que está na mão dela. Então, esse não é amor.
O grande perigo de uma criança é não saber o significado da palavra não. O menininho ia passando a rua correndo, o pai gritou não. O não foi tão enfático, ele ficou estático. E um carro ia pegá-lo. Se ele não soubesse o significado do não, teria morrido. Aquele não é um não amoroso. Conseguimos entender isso? O Senhor é bom. O Senhor é bom até na sua ira. A ira de Deus é uma ira bondosa. O julgamento de Deus é um julgamento bondoso. Deus é bom. Deus é sempre bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Você lembra Davi, quando foi ser julgado? Deus perguntou para ele: você quer ser julgado pelos homens ou por Deus? Ele escolheu Deus. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Ele descobriu uma coisa: ser julgado por Deus é pesado, é perfeito, mas tem uma coisa: Deus é bom. Deus é misericordioso. Essa compreensão de que Deus coloca em julgamento toda soberba humana. Esses dias eu estava orando, uma madrugada, uma voz veio interior e comecei a lembrar dos profetas menores e surgiu um título na minha cabeça: toda altivez será abatida, toda soberba será derribada. Um dos homens mais maravilhosos que a igreja viveu e teve o privilégio de ser afetado por ele foi Santo Agostinho. Eu acho que a gente tinha que estudar mais o que foi Santo Agostinho. Para vocês terem uma ideia, Santo Agostinho, ele escreveu 11 volumes. Quando a imprensa foi estabelecida no mundo, em 1490, começaram a imprimir os 11 volumes de Agostinho. 1506, mais ou menos, está quase pronto. Você imagina o efeito disso, só 200 volumes. Você vê que era difícil ter livro naquela época, só 200 cópias. Aquilo afeta diretamente a reforma, Lutero. Você vê, a imprensa foi uma plataforma para a reforma do século XVI. Em 1920, aquilo está sendo lido e afeta. Tem uma frase... Era a mídia do momento, a única que tinha. Por isso que quando Lutero prega as 95 teses, a imprensa está pronta. Aquilo explode em toda a Alemanha, em todo o mundo. Então, Deus fez na hora certa, do jeito certo. Eu vou voltar a Santo Agostinho por causa do texto. Agostinho diz o seguinte: quando você está no soberba demais, Deus permite que você caia na armadilha do seu próprio pecado para ver se você descobre que você não é tão bom assim, não. Quando eu li isso a primeira vez, fiquei meio escandalizado, né, com ele. Mas a vida foi vendo isso mesmo. Aí ele diz o seguinte, que Deus prefere um pecador honesto do que um santarrão falso. Eu sou perfeito. Não. Toda altivez será abatida. Como se o cara cai na própria armadilha de si mesmo, do seu próprio orgulho, né? Para dizer: Deus, eu preciso da tua graça. Eu não sou tão bom como o Senhor, como eu pensava, ou como eu mostrava para os outros. Eu preciso de perdão e cura permanentemente. Eu penso que esse é o grande problema de Nínive. Nínive é a cidade mais poderosa do mundo da época.
O orgulho a abateu, e o orgulho vai abatendo, e as pessoas começam a fazer as coisas achando que pode fazer qualquer coisa. Você vê isso muito em político, ele vai se tornando muito poderoso, aí ele começa a aprontar, e está debaixo de punição, o cara continua fazendo, é como se ele achasse que ele não fosse pego nunca. Uma espécie de orgulho de Nínive. Isso acontece muito com líderes espirituais também. Ele vai ficando tão espiritual que ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. De vez em quando você vê uns falando aí no Facebook, tanta besteira, que você fala, puxa Deus, você precisa dar uma... E Deus fica esperando. Quando puxa de uma vez, o cara vai para a terra de boca. É. Sim, vira, isso mesmo, fica um parece que é, mas não é. É muito perigoso o orgulho. Nós já falamos isso quando falamos no profeta Obadias, falando do povo de Edom. Mas Deus é um Deus que abate o nosso orgulho. Por isso que nós precisamos de humildade. Preste muita atenção, nós precisamos de humildade. Nós precisamos de quebrantamento. Os americanos, eles têm muito essa questão de fazer pesquisa, né? De pesquisa para tudo. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção nos americanos, foi o seguinte: de 100% das pessoas, 25% vão gostar de você, não importa o que você fizer. 25% gosta de você mesmo. Você pode ser meio safado, eles gostam de ser assim mesmo. Por isso que tem político aí, safadão, os caras estão lá, nós votamos nele. 25% não desiste. Pode fazer o que quiser, 25% garante. 25% odeia você, não gosta de você. Não adianta, você pode ser o Billy Graham, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, tem 25%, não vai com a tua cara. Então, para de ser frustrado com esses 25% que está te falando as coisas, você já sabe, ele faz parte dos 25%. Entendeu? Você já sobrou só 50%. 25% dos 50%, eles gostam de você, mas pode não gostar. Os outros 25% não gostam, mas pode gostar. Deu para entender? Então você tem 75% de possibilidade. Positiva ou negativa. Bem, então só tem 75%. Certo? Agora você pega 75%, vira 100%, certo? Dos que gostam de você. 25% desses, eles precisam de relacionamento. Você conquista eles no relacionamento. Você precisa manter bom relacionamento. Os outros 25%, conhecimento. Eles respeitam você pelo que você conhece. Só 25%. Sobrou 50%. Eles só vão gostar de você se houver humildade. Entenderam? Humildade. Por isso, quando alguém acha que sabe muito, sou doutor, mas não tem humildade, já perdeu 50%. Porque só tem 25% que respeita ele por causa de ser um doutor, pós-doutor, tridoutor, quadroutor. Humildade. Essa é uma das grandes grandezas de Lutero, principalmente na primeira fase. No final ele ficou meio orgulhoso lá e levou bordoada. Mas no começo, que ele pegou o doutorado, ele chegou assim, ó, agora sou doutor. Se Deus usou uma mula, acho que ele consegue usar um doutor também. Já começou com humildade. Então, é muito interessante você compreender isso. A humildade é uma chave de feedback sem limites. E é o caminho da cruz. Como eu gostaria de falar isso para todos os pastores, né? Kiko, para todo mundo, hein? Funcionava. Os ministérios estão precisando disso. Que coisa impressionante, né? Nínive é a história da soberba. Nínive é a história do orgulho.
Nínive é a história da corrupção, da política que compra. Vocês nunca ouviram falar disso no Brasil, né? Mas essa é a história de Nínive. A Nínive esmaga os pobres, esmaga e exclui, e destrói, oprime o próprio povo de Deus, Israel. Aí Deus está tão bravo, e o profeta vem com tudo, e aí ele começa a dizer algumas coisas incríveis. E esse livro, ele é dividido em 4 sessões, e cada um deles vai aprofundando esta questão do que está no versículo do capítulo 1, versículo 2 e 6. Deixa eu ler os 2 e 6. Capítulo 2, 1, 2 e 6. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, né, e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Esse versículo 2, ele ameniza uma coisa, ele diz, olha, Deus está só esperando você se arrepender. Ah, mas tem tanta gente fazendo coisa, por que Deus não faz uma coisa? Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele está dizendo, Deus é soberano, Deus é poderoso, não brinca com Deus. Ele repreende o mar. Se Deus repreende o mar, cuidado, não caia na mão de Deus. Ele não pegou você ainda no seu pecado, porque Ele está dando tempo para você se arrepender, para você voltar atrás. Diz, e o faz secar. Puxa, Deus faz secar o mar. O que o profeta não está querendo dizer? Não brinca com Deus. Não, eu sou o mar, Ele pode fazer secar o mar. E míngua a todos os rios. Ele desfalece em Bazã, e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. Está falando, as montanhas não são nada. Oh, a montanha se derrete diante dele. Sim, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Está querendo dizer, se Deus começar a julgar, vai sobrar o quê? A sua cólera derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Nem rocha aguenta. Sabe o que ele está querendo dizer? Nínive, não importa o nível de autoridade que você tem, de grandeza que você tem, você acha que é impugnável. Eu estou dizendo a você, quem é que pode suportar quando Deus resolver julgar o seu pecado? Mas Deus é tardio em irar-se. Ele é paciente, Ele é devagar. Pedro fala isso. Tem gente que diz, mas o senhor está demorando muito. Ele diz que ele está demorando porque ele quer que todos venham ao arrependimento. Está dando tempo, porque ele é tardio em irar-se. Então tem muita gente que acaba ficando na zona de conforto até do pecado. E o texto está dizendo, cuidado. Então eu diria para você e para mim e para todos nós o seguinte, nós precisamos voltar rapidamente para Deus. Nós precisamos de crescer em arrependimento. Nós precisamos dizer não a toda mediocridade humana, a tudo que não der, aquilo que não sabe, aquilo que não é a marca de Deus, a marca do reino de Deus em nossas vidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Por isso eu penso que eu e você, nós temos que ter uma oração permanente diante de Deus. Senhor, muda a minha vida segundo a Tua graça, segundo a vitória de Cristo.
que haja em mim a vida de Cristo. Jesus foi para nós este exemplo glorioso, irmãos, de uma vida verdadeiramente humana. Sabe, essa semana eu tenho meditado muito na palavra de Jesus. Ele diz assim: as obras que eu faço, é o Pai que faz. É o Pai que faz. Queridos, isso é muito maravilhoso, é o Pai que faz. Ele está dizendo para mim e para você que é Deus que tem que fazer as coisas através da nossa vida, não é lugar para orgulho. Você sabe por que nós não temos mais milagres em nossas igrejas? Porque nós não compreendemos o que Jesus está nos ensinando. O Pai é que faz estas obras. O Pai é que faz. Jesus disse: e vocês vão fazer mais do que eu, porque eu vou para o Pai. Vocês estão entendendo? Eu indo para o Pai, vocês farão o que eu faço e farão mais, porque eu vou para o Pai. É o Pai que faz. Mas as pessoas estão querendo elas fazerem, daí não faz nada. Ela quer fazer com a sua fé, quer fazer com a sua força, quer fazer com os seus méritos. Eu vi esses dias um vídeo assustador dessa igreja que diz que expulsa demônio. Tudo disse: eu expulsei em nome de Jesus, não saiu, não funcionou. Mas eu fiquei com muita raiva do diabo. Aí saiu. A raiva dele era mais poderosa do que Jesus. Está na televisão isso, gente. Olha que prepotência humana. Vai ser abatido igual Nínive. Deus está dando tempo. Eu, se fosse Deus, já mandava um raio em cima do cara na hora, mas Deus não. Deus não é ruim igual eu, não. Ele é bem misericordioso. Ele é glorioso. Eu quero convidar você para entrar no versículo 7. O Senhor é bom. Nínive é a história, gente, de todos nós. Mas nós precisamos, porque a história de Nínive, o que eu já disse para você, é que a gente faz um pacto com Deus, passou um tempinho, a gente está de novo fazendo as mesmas coisas. O que me impressiona é que Naum é tão pesado, ele já começa pesado, e o nome dele significa conforto, significa consolação. Como pode, se o profeta que significa consolação é um cara que já começa pesado assim, mostra o seguinte: Deus cansou de consolar e de ser só um conforto. Quem pode aguentar? O profeta está dizendo: eu já não estou aguentando mais o pecado de Nínive. Bem, versículo 8: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Versículo 9: ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Gente, Nínive desapareceu para sempre. Os arqueólogos estão tentando descobrir onde que está. É muito interessante isso. Estão tentando desenterrar 60 metros de profundidade. Naum falou isso. Eu olho para esse texto, eu vejo essa descrição. Hoje faltam profetas, mas muitas pessoas serão esquecidas, poderosos que hoje estão na mídia. Achavam que nunca serão esquecidos na história do Brasil. Mas o que Naum vai dizer para nós, aplicando, eles serão esquecidos para sempre. Alguns serão lembrados como a maior vergonha que essa nação produziu. Os próximos séculos.
vão passar de longe dos seus túmulos e dizer: aqui jaz a vergonha de uma nação. É isso, para sempre. Só lembrado como ladrão e bandido. Já pensou? A Bíblia é pesada ao dizer isto dos habitantes de Nínive, de Senequeribe, que aparece aqui da época que ele profetizou. Então, a profecia, ela é uma profecia que atinge, gente, nessa primeira sessão, o fato de que ele atinge um povo, ele atinge uma nação, mas também ele atinge indivíduos. Interessante que esse texto está dizendo que o problema dele é que eles não se arrependeram definitivamente. Sabe, o maior problema de Nínive é que eles acabaram se arrependendo do seu arrependimento. É como se alguém tivesse se arrependido de voltar para Deus, entendeu? Ou tem gente que se arrependeu de ter se convertido. Isso é chamar juízo. Esse é o que o texto de Naum está dizendo. Agora, Deus é lento para a cólera, é isso que ele está dizendo. Mas Deus é zeloso. Deus quer esmagar o mal. Na segunda sessão, se você observar, está do versículo 8 do capítulo 1 em diante. Então, aqui começa toda uma sessão que Deus também vai trabalhar indivíduos, né? Será também pessoal. Então, é um aspecto que Deus quer julgar não apenas a nação, não apenas um povo, mas pessoas. E aqui o texto começa a ir contra o paganismo do ser humano. Versículo 12, veja o que diz o versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas aqui está dizendo, Deus vai quebrar o jugo que está contra o seu povo, no caso aqui Judá, versículo 13. No versículo 14, porém, contra ti a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Você vai ser esquecida, Síria. Da casa dos teus deuses exterminaria as imagens de escultura e de fundição e faria o teu sepulcro, porque as viu. O teu destino é o túmulo, será esquecido, os seus deuses serão esquecidos. Interessante. Mas a Bíblia fala, logo depois, no versículo 15, eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. O Evangelho, boas novas, do que celebra as suas festas. Ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Está dizendo que Deus vai julgar o opressor. Alguns homens poderosos serão esquecidos para sempre. Já pensou que eu estou falando? O cara está na mídia mundial, desaparecido para sempre. Começa a celebrar as boas novas. Eu vejo, sabe, nesse texto, pode estar, nós estamos em crise mundial, os países gemendo, vários homens poderosos querendo mandar escravizar, dominar, destruir o povo. As nações estão cheias disso. Deus diz, eu vou julgá-los e colocá-los no túmulo, eles serão esquecidos. Agora você tem uma opção.
há um evangelho vindo sobre os montes. Celebre. Deus é que vai dar a última palavra na vida sua. Então eu aplico isso agora para o evangelho, né? Boas novas. Volte-se para Cristo, volte-se para Deus, volte-se para o evangelho. Volte-se para as alturas de Deus. É o único lugar seguro para mim e para você. Os poderosos, gente, serão esquecidos. O homem será abatido. Alguns deles vão virar nome de rua, mas depois você passa pela rua e pergunta assim, quem que é esse sujeito? Ninguém nem sabe mais. E ele disse, nunca serei esquecido. Você só sabe que é nome de rua. Então você tem aqui ruína completa. Você sabe que esse versículo 14 foi totalmente cumprido, né? Porque ele estava já falando do assassinato de Senaqueribe, que aparece lá em Isaías. Interessante, o Senhor está dando um mandamento de vitória sobre cada um de nós. Essa é a grande mensagem aqui. Eu queria voltar rapidamente na terceira sessão para dar tempo, no capítulo 2. Você vai ver no capítulo 2 que o aspecto da ira de Deus é que ela é completa, ela é realmente para valer. E começa uma batalha na cidade. Os escudos dos teus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes, e praças parecem tochas correrem como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e se encontram o testudo inimigo armado. Esse texto aqui está dizendo da realidade do cativeiro, da luta que eles vão ter, né? Interessante, versículo 7 diz assim, está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Aqui está falando sobre essa nudez da cidade rainha. Você pode ser rainha, mas Deus vai desnudar você. Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, o teu pecado, o pecado dos reis e das rainhas do mundo de hoje, serão totalmente desvendados e ficarão claramente públicos que vocês não são nada. Essa é a ideia aqui. Saqueia a prata, saqueia o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. A vacuidade, a desolação, a ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem com todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Está querendo dizer o seguinte, o dinheiro vai ser trazido de volta, toda a corrupção que espremeu e oprimiu os povos e os pobres, terá que ser devolvido. Está aqui, esse texto. Interessante, né? É um julgamento completo, né? É uma lava-jato divina aqui, o texto, né? Uma lava-jato bíblica. Por isso que é interessante. Achei tão engraçado a gente ler esse negócio aqui, que todo mundo vai vestir de vermelho, né? Tem um país aí que ontem eles estão decidindo que ninguém vai poder entrar na escola mais, a não ser que seja de vermelho, de ponta a ponta, né? Acho que daria para pregar esse texto lá agora nesse país, né? Todo mundo de franela será obrigado, e senão vai ser preso quem não tiver de vermelho na escola. Então está dizendo aqui que Deus vai acabar com esse negócio logo, né? Serve para outros países também que estão. Se alguém estiver me ouvindo nesse país, já pode aplicar o texto de Naum. A cidade despida.
A cidade julgada. Muito interessante, versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Interessante que aqui está mostrando que eles tinham o leão como símbolo. É interessante que os países têm seus símbolos, né? Como a Rússia tem o urso, a Inglaterra, o leão. Nínive também tem isso. E Deus está dizendo assim, eu vou destruir tanto vocês que até os símbolos de vocês serão destruídos. Vocês vão ser esquecidos até nos símbolos. Então, toda essa máscara vai desaparecer. Versículo 13 diz assim, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, quer dizer, as suas marcas, e arrancarei da terra a tua presa. Quer dizer, você acha que tinha presa para dominar o mundo? Não tem mais nem presa. E já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Vocês dominavam as nações no mundo inteiro. Vocês serão esquecidos. Isso é uma mensagem terrível contra as grandes, poderosas nações do mundo que têm as suas garras para prender os outros povos. Aqui fala do leão, mas pode ser a águia, pode ser o urso, pode ser o leão também. O que Deus está dizendo aqui? Que o julgamento é completo. Só vai prevalecer a palavra de Deus e a vitória de Deus. Então, gente, é muito interessante toda essa palavra para nós. Deus é lento muitas vezes, aqui para nós, olhando para isso, mas Deus vai trabalhando. Há um pensamento que você não gosta de ouvir, mas ele faz parte da história do cristianismo. Embora os moinhos de Deus moem devagar, eles moem muito pequeno. Os moinhos de Deus moem muito devagar, mas bem fininho, bem miúdo. Talvez você já passou pelo moinho de Deus e Deus diz, eu não aguento mais. Eu disse, mas eu não, só comecei ainda, tem mais uma. Ele é lento para fazer você ficar bem poeirinha mesmo nas mãos dele, para você descobrir Deus. O Senhor trabalhou profundo aqui. Na terceira sessão, você vê que Deus dirige de novo a cidade de Nínive, no versículo 11 a 12. Então, e aqui ele está falando desta vitória contra os símbolos. E o último capítulo, para terminar, no capítulo 4, você vai observar que Deus se dirige novamente a Nínive. E Deus diz por que Nínive tem que ser destruída. E diz assim, versículo 4 diz assim, versículo 3 em diante você vê, vamos ler no 4 já, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. A cidade é uma encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias. Deus está cansado da feitiçaria e da obra do diabo nas cidades. Olha, versículo 4 diz que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes, e com suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícies, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que viverem fugirão de ti, dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consomem? Incrível, né? Que chance teve Nínive com Jonas? Podia acertar sua vida com Deus e manter e ser fiel até o fim. Por isso, esse texto tem muito a ver com o que eu vou pregar esta noite. Fidelidade. Gente, o que falta às pessoas é fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o grande problema de Nínive.
Um dia Deus disse a Daniel: segue o teu caminho até o fim, fidelidade. Um dia Deus disse a Timóteo: cumpre cabalmente teu ministério, vá até o fim. Gente, muita gente não termina bem. Por causa do amor dele. E aí que você entendeu a ira de Deus. A ira de Deus é justamente isso, é a ira do amor de Deus, né? Tem uns teólogos que fazem umas coisas tão bonitas. Eles dizem que nós precisamos compreender a ira amorosa de Deus e o amor justo de Deus, né? Deus tem um amor justo e uma justiça amorosa. É assim que temos que entender Deus, né? E quando você aprofunda isso, você vai vendo Deus trabalhando em nossas vidas. Eu falei capítulo 4, não, a quarta parte do capítulo, então é capítulo 3, né? Só voltando aqui, corrigindo, é o capítulo 3, é o que eu falei que tem 4 sessões. Na quarta sessão, que é o capítulo 3, você verá Deus contra toda essa imundície, contra toda este pecado, quanto a esta prostituição. Interessante, o versículo 9 diz assim: Etiópia e Egito eram a tua força, e esta sem limite, Put e Líbia, o teu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os teus filhos foram despedaçados nas esquinas das tuas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e sobre os seus grandes foram presos com grilhões. Sabe o que ele está dizendo? Você está colocando esperança naquilo que não vale a pena. Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como filhos temporões. O que é filhos temporões? Tudo passa. Você já pensou se nós pudéssemos ter os governantes do mundo, os políticos do mundo, saber tudo passa? Vocês não passam de figos temporões. A glória de vocês é figo temporão. Só Deus é permanente. Só Deus é Deus. Vocês estão lançando confiança naquilo que passa rapidamente. Por isso que Jesus diz: a minha palavra permanece para sempre. Todos nós passamos. Então, gente, nós precisamos de fidelidade a Deus até o fim. Eu quero repetir isso com tanta força: ser fiel até a morte. Então Deus quer que nós voltemos para Ele. Gente, nós precisamos voltar-nos para Deus. Por quê? Porque fora de Deus não há cura. O versículo 19 diz assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Interessante que de todos os livros que eu li, aquele termina mesmo com julgamento. Só no começo que ele vai dizer assim: olha, Deus é forte refúgio para aqueles que nele escondem. Os outros vão terminar sendo julgados por Deus. Gente, eu queria que vocês observassem o texto de Naum, olhando para o mundo contemporâneo, olhando para a realidade do que nós estamos vivendo. Deus é um Deus que nos ama. Deus ama o pecador. Deus, em sua graça, tem nos dado toda a liberdade em Cristo. Jesus tem nos chamado para uma vida nova e Ele tem assumido todo o julgamento da ira de Deus contra os nossos pecados. Você imagina que significou a morte de Cristo? Hoje tivemos a ceia e ainda vamos ter a ceia,
Jesus naquela cruz levou sobre si todos os nossos pecados. É uma coisa que nós não conseguimos entender. Uma vez, Dwight Lyman Moody escreveu, quando ele leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele disse, quando falou de tal maneira, eu não consigo explicar isso, eu só sei o seguinte, foi de tal maneira. Esse de tal maneira significa que naquela cruz, todos os nossos pecados, todos nós habitantes de Nínive moderna do século 21, todos os nossos pecados foram colocados naquela cruz. Todos os nossos pecados estavam sobre o Filho de Deus. Deus estava em Cristo, a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Ele assumiu todo o nosso pecado, toda a nossa dor. Isso é tão forte, gente, que o profeta Isaías escreveu, nós o fizemos enfermar. Ele nunca teve uma doença, mas na cruz ele ficou doente. Sabe por que na cruz ele assumiu toda a doença, fruto do pecado humano? Estava lá, nós o fizemos enfermar. Esse negócio nós é meio perigoso. Tira a palavra nós e coloca eu. Porque você coloca nós, dá a impressão que é os outros. E a gente fica eu, né, fico aqui, os outros lá, que o nós parece que são eles. Não, eu o fiz enfermar. Ele ficou enfermo naquela cruz porque eu o fiz enfermar. E todo grito de Deus contra o pecado estava ali. Todo julgamento contra o pecado estava ali. Toda punição contra o pecado estava ali. E Jesus disse, quem crê em mim passou da morte para a vida. E ele deu um grito, tudo está consumado. Tudo pago. E o perdão veio. Somos habitantes de Nínive. Muitas vezes Nínive somos cada um de nós. Não quer mostrar isso. Mas Deus nos perdoou, Deus em Cristo refez a nossa história, refez o nosso destino. Isto é o Deus Salvador, o Deus que nos liberta. Então nós temos que andar em humildade, em humildade. Somos salvos única e exclusivamente por causa do que Cristo fez. Nós o fizemos enfermar e Ele nos fez saudáveis. É incrível, por isso que Lutero está certo. Lutero uma vez deu um grito, eu sou o teu pecado e tu és a minha justiça. Parafraseando Lutero, diria assim, eu sou a tua doença naquela cruz, mas tu és a minha saúde naquela cruz. Eu recebo a tua saúde. Ele bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado, naquela cruz, de todos os ninivitas do século 21, para nos dar o seu cálice do amor glorioso. Na ceia foi incrível. Jesus tomou o cálice, ele disse, eu vou tomar um cálice que vocês não podem suportar. Ele bebeu o cálice. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não passa a minha vontade, mas a tua. E o Pai disse, você vai tomar esse cálice. E ele tomou. Mas ele pegou um outro cálice e deu para nós. Este é meu sangue, que é dado por vós. Pode beber. Esse é o cálice do perdão de Deus. Ele bebeu o cálice que era contra nós. E nos deu o cálice que só ele podia beber do favor de Deus e deu para nós. Você tinha que tomar ceia muito. Está perdendo muito. Eu estou bebendo o cálice festivo do coração de Deus. Não é um ritual.
é a mais poderosa experiência do planeta. Beber do perdão de Cristo. Entenderam isso? Naum me leva a essa dimensão salvadora que me coloca dentro dessa realidade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Chegou o grande dia do juízo final. Condenado, todo mundo. Trouxeram um livro. Quem pode abrir o livro? Ninguém pode abrir o livro. Não tem alguém que pode abrir o livro. O Cordeiro de Deus. Ele é o que vai dar a última palavra na história. Chegou a hora do juízo. Pode trazer o livro da vida do Cordeiro. Quem não estiver com o nome aqui, entra em julgamento. Por quê? Porque quem está com o nome aqui já foi julgado naquela cruz. O preço já foi pago. A vitória já foi dada. A salvação alcançada. Por isso que os discípulos oravam, expulsavam o demônio, orava, o enfermo andava, o cego via, ficaram vibrando, sabe? Nós somos como o Senhor. Estamos dançando de alegria. Jesus diz, alegrai-vos. Não porque os demônios submetem, não porque os milagres acontecem, regozijai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vocês não entenderam. Esse é o maior milagre da humanidade. É mais importante do que você levantar um morto. O teu nome está no livro do Cordeiro. Né? Tem uma velha canção que os quartetos cantavam. Há um novo nome lá na glória. É o meu. Sim, é o meu. Amém? Teu nome no livro da vida é o segredo da sua eternidade. Amém? Até a noite. Paz.